O Botafogo de Futebol e Regatas é um dos clubes mais emblemáticos do Brasil, carregando uma história rica, cheia de personagens lendários, conquistas marcantes e curiosidades que ajudam a explicar por que a instituição é tão respeitada e admirada dentro e fora do país. Embora muitos conheçam apenas os feitos mais recentes ou os jogadores mais famosos, existe um universo vasto por trás da estrela solitária, símbolo máximo de uma das agremiações mais tradicionais do futebol brasileiro. Para entender o impacto do Botafogo no cenário esportivo e cultural, é necessário voltar no tempo, explorar fatos menos conhecidos e compreender o contexto que moldou essa paixão. Uma das primeiras curiosidades sobre o Botafogo diz respeito à sua origem singular. O clube é resultado da fusão de duas instituições diferentes. O Clube de Regatas Botafogo, fundado em 1894 e dedicado inicialmente ao remo, e o Botafogo Futebol Clube, fundado em 1904, voltado exclusivamente para o futebol. Em 1942, após um episódio trágico envolvendo a morte de um atleta durante uma partida de basquete, dirigentes das duas entidades decidiram unir forças, dando origem ao Botafogo de Futebol e Regatas. Essa união não apenas consolidou a identidade esportiva do clube, como também fortaleceu seu alcance e sua estrutura, permitindo que o Botafogo se destacasse nos mais variados esportes. O símbolo da estrela solitária é um capítulo à parte. Inspirada na estrela de Sírius, a mais brilhante do céu, ela foi adotada oficialmente em 1942, mas sua história remonta ao Clube de Regatas. A estrela representava orientação, luz e direção para os navegadores, e acabou se tornando um dos escudos mais icônicos do futebol mundial. Poucos símbolos são tão reconhecidos quanto a estrela branca em um fundo preto, que imediatamente remete ao clube carioca. Para a torcida, a estrela solitária representa também esperança, brilho, tradição e resistência, qualidades presentes na identidade do Botafogo desde sua criação. Falando em brilho, ninguém traduz melhor esse conceito do que os jogadores históricos, revelados ou consagrados pelo clube. Garrincha, por exemplo, é frequentemente lembrado como o maior driblador da história do futebol. Seu estilo de jogo alegre, imprevisível e genial encantou o mundo e fez do Botafogo uma referência internacional nos anos 50 e 60. Garrincha, inclusive, é frequentemente mencionado como um dos principais responsáveis pelo bicampeonato mundial da seleção brasileira em 1958 e 1962. Sua ligação com o clube é tão forte que até hoje, torcedores e admiradores associam sua magia ao espírito botafoguense. Outro nome inesquecível é o de Newton Santos, conhecido como a Enciclopédia do Futebol. Lateral esquerdo, extremamente técnico e inteligente. Newton Santos revolucionou a posição ao participar ativamente das jogadas ofensivas, algo incomum na época. Ele não apenas marcou gols importantes, como reinventou o papel do defensor, influenciando gerações que vieram depois. Além de brilhar no Botafogo, foi figura essencial nas conquistas da seleção brasileira. Sua grandeza é tanta que o estádio do clube leva seu nome, Estádio Newton Santos, popularmente conhecido como Engenhão. Mas a tradição do Botafogo em revelar e formar talentos não se limita a Garrincha e Newton Santos. Jogadores como Didi, Jairzinho, Manga, Túlio Maravilha, Paulo César Caju e muitos outros também marcaram suas trajetórias com a camisa alvinegra. Além disso, o clube contribuiu significativamente para a seleção brasileira durante décadas, especialmente nas Copas do Mundo, sendo um dos times com mais atletas convocados ao longo da história. Uma curiosidade pouco mencionada é a campanha perfeita do Botafogo no Campeonato Carioca de 1910. O clube venceu todas as partidas da competição, um feito raríssimo, e que ajudou a consolidar o apelido glorioso. Esse termo passou a representar não
apenas os títulos conquistados, mas a própria postura do clube diante das dificuldades e a capacidade de se superar em momentos decisivos. Até hoje, a expressão glorioso acompanha o Botafogo em todas as esferas, sendo repetida com orgulho pela torcida. Falando em torcida, o Botafogo possui um dos grupos mais apaixonados e fiéis do país. Mesmo enfrentando altos e baixos ao longo de sua história, os botafoguenses nunca abandonaram o clube. A relação entre a torcida e o time é marcada por intensidade, nostalgia e esperança, sentimentos que atravessam gerações. Muitos torcedores afirmam que torcer para o Botafogo é uma experiência emocional única, que envolve sofrimento, alegria, orgulho e, acima de tudo, amor incondicional. Outra curiosidade interessante envolve o uso do uniforme preto e branco. Embora muitos clubes utilizem essas cores, no Botafogo elas carregam um significado profundo. As cores representam elegância, simplicidade e tradição. O primeiro uniforme do Botafogo Futebol Clube era inteiramente branco, enquanto o do Clube de Regatas, Botafogo utilizava o preto. A fusão das duas entidades resultou na clássica composição com listras verticais, que hoje é um dos mantos mais conhecidos e respeitados do futebol brasileiro. O estádio Newton Santos, inaugurado em 2007, também tem sua parcela de curiosidades. Construído para os Jogos Pan-Americanos, tornou-se a casa do Botafogo e um dos estádios mais modernos do país, com capacidade para mais de 40 mil pessoas. Ele já recebeu jogos importantes de competições nacionais e internacionais, além de eventos esportivos globais, como as Olimpíadas de 2016. O estádio também se destaca pela acústica impressionante, que potencializa o som da torcida e cria um ambiente único nos dias de jogo. Além do futebol, o Botafogo tem uma tradição muito forte em outros esportes. No remo, sua modalidade original, o clube conquistou diversos títulos. No basquete, revelou grandes atletas e participou ativamente de competições nacionais. No vôlei, no atletismo e no polo aquático, sua presença também foi marcante ao longo das décadas. Essa diversidade esportiva reforça a identidade do Botafogo como um clube multiesportivo, comprometido com o desenvolvimento do esporte no Brasil. Por fim, uma das curiosidades mais bonitas sobre o Botafogo é o impacto cultural que o clube exerce. O time aparece em músicas, filmes, literatura e até mesmo na obra de grandes artistas brasileiros. Torcedores famosos como João Saldanha, Tom Jobim, Nelson Rodrigues, Vinícius de Moraes e Ziraldo ajudaram a eternizar a paixão alvinegra na cultura do país. Suas obras e declarações reforçam a ideia de que o Botafogo não é apenas um clube de futebol, mas uma parte importante da identidade cultural brasileira.